Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo 22, versículo de número 1. Glória a Deus. Todos acharam? Quero aproveitar enquanto os irmãos estão procurando, parabenizar todos os papais presentes. Deus abençoe as vossas vidas. Gênesis 22, primeiro, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo de número 10. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Curve a sua cabeça, querido Deus. Estamos diante da tua palavra, Pai. Temos, Senhor, adorado o seu nome, temos louvado o seu nome, temos visto o Senhor falar de várias formas hoje aqui neste lugar. E agora nós te rogamos, Pai, que tu continue falando conosco, por intermédio da tua palavra, aos nossos corações, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome de Jesus. Glória a Deus. Quem não conhece esse texto bíblico aqui, né, irmãos? É um texto muito conhecido, mas existe ainda muitos que não conhecem a história de Abraão. A história de Abraão é uma história que inspira, né? Abraão e Isaque, né? Inspira a todos nós pela sua devoção a Deus, pela sua dedicação a Deus. Abraão é considerado na Bíblia como o pai da fé, porque as suas ações de fé, de crer em Deus, foi-lhe imputado, né, este título, foi-lhe imputado essas credenciais a Abraão, porque as suas atitudes demonstraram que ele poderia ser reconhecido desta forma. Deus, nesse texto aqui, irmãos, no capítulo de número 22, hoje é o Dia dos Pais, nós queremos aproveitar também essa oportunidade para falar um pouquinho sobre isso, sobre pai, filho, sobre família, e sobre também nosso chamado, nosso posicionamento. Deus, no capítulo de número 22, Deus chama Abraão e faz a Abraão talvez um dos pedidos mais difíceis que Deus pode fazer a um pai. Não é verdade? Pedir que sacrifique o seu filho para ele. Veja que Abraão, em toda a sua vida, está na expectativa de ter um filho, mas ele não pode ter porque a sua esposa era estéril. Deus então lhe faz uma promessa, fala assim: olha, eu vou te dar um filho, você vai ser pai de nações e a sua mulher vai gerar. Sara, quando ouve essa palavra, ela até ri, e por isso vem o nome Isaque, né, quer dizer riso, porque até ela, né, fica incomodada, né, no bom sentido da palavra, com aquela palavra que o anjo liberou, que o próprio Deus liberou para Abraão. E diante desta mensagem de Deus,
Diz a palavra do Senhor, né, que Abraão, ele tomou a decisão de obedecer ao Senhor. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nesta noite é: existem ações na família que nós vamos precisar tomar, que muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão dentro da nossa casa, pessoas que estão dentro da nossa família não entenderão. Mas você precisará tomar por obediência a Deus. Você precisará tomar para que o nome do Senhor, ele seja glorificado. Pode ser que essas pessoas não entendam agora. Pode ser que essas pessoas que estão ao seu lado, na sua família, seus parentes, não entendem no momento. Mas lá na frente entenderão por que você tomou essa atitude diante da vontade de Deus. Lembre-se que nós como pai, nós como mãe, estamos sendo observados pelos nossos filhos através das nossas ações. Nós como pai, como filhos, estamos, como mulheres, esposas, mãe, estamos sendo observados pelos nossos filhos e por aqueles que estão à nossa volta, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. E as suas decisões, ela determina quem você ama mais. Veja que Deus, ele vai provar Abraão. Ele vai dizer assim: você vai pegar o seu filho. Deus esperou o filho de Abraão crescesse mais um pouco, se tornasse um adolescente, se tornasse um jovem. E quando ele está na flor da sua idade, quando ele está bem, quando ele está falando, agora o meu filho vai se casar, agora o meu filho vai me dar netos, agora a minha família vai crescer. Deus pede Isaac para Abraão. E aí, irmãos, essa decisão é uma decisão que vai mexer com certeza com Abraão. E Deus ainda vai dizer assim para Abraão: aquele que tu amas, porque tinha outro filho. Mas existia o filho da promessa, existia o Isaac. E Deus está dizendo assim, Deus está sendo específico com Abraão: aquele que tu amas, você sacrifica ele para mim. O que você faria se Deus fizesse para você um pedido difícil? Não estou dizendo nem neste nível, né? O que você faria se Deus te pedisse um pedido, fizesse um pedido difícil? Será que você estaria disposto a obedecer ao Senhor, mesmo contrariando as pessoas que estão à sua volta? Eu não sei como a sua esposa, ela se posicionou diante disso. Eu acredito que Abraão, ele tomou a atitude de agir antes mesmo dessa comunicação à sua esposa, porque certamente ela não entenderia. Agradar a Deus, irmãos, tem que estar num patamar da nossa vida acima das nossas famílias. Não é fácil agradar a Deus, mas é necessário agradar a Deus. Imagine Deus falando para Abraão assim: sacrifica o seu filho. E agora, eu agrado a Deus ou me agrado? Eu agrado a Deus ou agrado a minha família, a minha esposa, os meus parentes? O que eles vão dizer disso? Existem situações que nós vivemos dentro da nossa casa, irmãos, que nós somos confrontados. Olha, eu vou ir na tua casa, vamos fazer uma festa, mas eu vou levar uma bebidinha, tá bom? Aí você, e agora? Eu agrado a Deus ou agrado os meus parentes? Eu agrado a Deus ou eu agrado a minha família? O filho às vezes não é cristão e ele então, papai, estou indo para casa com meus amigos, estou levando aí umas cervejinhas para botar na geladeira. Você vai falar: não, aqui não. Esse lugar aqui é santificado ao Senhor. A minha casa é casa de oração. Aqui tem a presença de Deus aqui neste lugar. Quem você agradaria? Pedro vai dizer em Atos capítulo 5, versículo de número 29. Mais importa agradar a Deus
e não os homens. Deus vai nos exigir em alguns momentos, irmãos, que às vezes nós tomemos atitude que vai desagradar até a nossa esposa, vai desagradar até o nosso esposo. Talvez eles não vão entender naquele momento, mas é necessário agradar em primeiro lugar a Deus. Lucas capítulo de número 14, versículo 26 diz assim: aquele que não me amar mais que os seus filhos, que a sua esposa, que o seu marido, que os seus amigos e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É uma mensagem dura, é uma mensagem forte. Está todo mundo vindo feliz, correndo atrás de Jesus, gritando o nome de Jesus, está dizendo assim: olha só, escute o que eu vou dizer. Se vocês não estiverem dispostos a me amar mais do que a sua própria vida, do que os seus amigos, do que os seus filhos, do que os seus pais, vocês não podem ser meus discípulos. Imagine que choque que deu naquela multidão. Se você não estiver disposto a me agradar acima de tudo, porque em primeiro lugar, irmãos, lá na família, vem Deus. Depois é a família, depois é a igreja. Deus, Ele precisa reinar nas nossas decisões, quando vamos tomar dentro da nossa casa. Que decisão difícil que Abraão precisa tomar. Não é fácil tomar uma decisão como essa. Mas às vezes vai precisar, as decisões que nós tomamos ou precisamos tomar, nos desagradar, para agradar o nome do Senhor Jesus Cristo. Abraão, ele fez desta forma. Abraão, ele fez dessa forma. E tudo isso nós vamos ver que é necessário. É necessário tomar essas decisões, é necessário muitas das vezes ser firmes, é necessário muitas das vezes batermos o pé no quesito de agradar a Deus, porque você está construindo um legado. O teu filho pode não estar entendendo o que está acontecendo, a sua filha pode não estar entendendo o que está acontecendo, os teus parentes podem não estar entendendo o que está acontecendo, mas você sabe que você está construindo um legado. Um legado de honra e de glorificação ao nome do Senhor. E nós aqui na igreja nós temos aprendido que legado não é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Legado vai muito mais do que herança. Legado vai muito mais do que bens, carro, casa, fazendas. Legado é aquilo que você deixa na vida dos seus filhos. Tem a ver mais com caráter. Tem a ver com compromisso com Deus. Porque os bens, eles podem se perder, mas aquilo que você impactou a vida dos seus filhos, isso não se perde. Não se perde jamais. E aí, Abraão, ele entende que ele está construindo, se ele desagrada a Deus, se ele não faz a vontade de Deus, o seu filho está ali, opa, existem coisas que eu não preciso agradar a Deus, que meu pai não fez. Existem coisas da minha vida que eu posso desagradar então ao Senhor, porque o meu pai, ele desagradou. Deus falou para o meu pai fazer isso, ele não fez. Deus falou para o meu pai fazer aquilo, ele não fez. E Abraão entende que ele precisa ter um posicionamento dentro da sua casa em agradar ao Senhor. E aí diz o texto, irmãos, que no versículo de número 3 diz assim: e na manhã seguinte Abraão se levantou de madrugada. E na manhã seguinte Abraão se levantou de madrugada. Esta ação de sair logo de madrugada, logo quando Deus envia a mensagem, mostra a obediência de Abraão em servir a Deus. E isso aqui, irmãos, é muito importante. Porque quando Deus ele nos pede algo, escute isso. Ele não está dizendo que é para você fazer isso quando você quiser. Quando Deus nos pede algo, Ele está querendo prontidão naquilo. Deus está querendo posicionamento naquilo. Deus fala conosco às vezes na igreja, através do profeta, através do pregador, através do pastor, através do irmão que está do nosso lado. Deus fala conosco de várias formas. Aí você, sim, ok. E aí? Não, quando der, quando eu puder, quando eu sentir.
Deus está falando, é agora. Deus está dizendo, se posicione. Se Deus está mandando se posicionar, não é quando você achar que deve se posicionar. Deus está dizendo, é nesse momento. É isso que Abraão está ensinando para nós. Olha, Abraão, leva o seu filho para sacrificar. Deus não está dizendo quando, mas Abraão está saindo logo de manhã cedo. Oh, glória a Deus. Deus não está dando data para Abraão, mas Abraão está falando assim, Deus falou, tem que ser agora. Quando Deus fala, nós precisamos obedecer. Às vezes nós vamos prolongando aquilo que Deus está exigindo, que a gente já tome essa decisão há tempo. E Deus fala conosco aqui nesta noite, não prolongue o seu chamado que Deus já tem na sua vida. Não prolongue aquilo que Ele já tem determinado para você. Aleluia. Deus está dizendo, não faça isso. Não viva nesse pecado. Não pratique essas coisas. Deus não está te dando tempo. Deus não está te dando uma escolha de quando você vai tomar essa decisão. Deus está dizendo, posicione-se. É como se Deus estivesse dando uma sacudida. Eu quero você para agora. É isso que Abraão está dizendo. Deus fala para Abraão. E na manhã seguinte, Deus fala para você, pegue o seu filho, aquele que tu ama, e vai sacrificá-lo para mim. Também se fosse eu seguraria. Né? Calma aí, poxa, meu filho, vou curtir mais um pouco. Ficar mais um pouquinho, quando ele ficar mais velhinho, eu vou sacrificar. Não vou deixar de cumprir aquilo que Deus determinou para mim. Vou prolongar, mas Deus está dizendo para nós assim, ó, não procrastine a ordem de Deus. Existem coisas que não é para fazer lá na frente. Existem coisas que é para fazer agora. A vida a gente procrastina muitas coisas, né? Procrastinar são decisões, são algo que você precisa fazer agora e você coloca para frente. E você vai procrastinando isso. E isso, de vez de estar te ajudando, só vai lhe atrapalhando. Porque você está fazendo algo que na realidade, né, não deveria fazer, que é jogar para frente uma decisão que você precisa tomar agora. Eu não vou tomar essa decisão porque vai me gerar luta, e vai levantar vento, e vai criar situações, aleluia. E Deus está dizendo assim, olha, entra nessa batalha porque o Senhor está contigo. Aleluia. Pode ser difícil agora, mas lá na frente Deus vai te dar vitória. Aleluia. Por mais que parecia ser absurdo, né? Aos olhos de Abraão, essa decisão que Deus mandou ele tomar, ele precisava tomar. E essa decisão que Abraão tomou, Isaac estava observando aquilo e estava sendo forjado em Isaac uma vida de comprometimento com Deus. Aleluia. Nós, pais, precisamos nos posicionar dentro da nossa casa, no serviço de comunhão e adoração ao nosso Deus, porque os nossos filhos estão vendo. Ele percebe quando você mente. Ele percebe quando você faz coisas que não é para fazer. Ele observa quando nós discutimos com as nossas esposas. E essa discussão, ela vai para o nível que ela não deveria ir. Eles estão nos observando. E nós estamos incutindo algo que não deveria estar na vida dos nossos filhos. Mas eles também observam quando você tem uma vida devocional com Deus. Ele observa quando você procura ter uma vida de comunhão com o Senhor. Eles observam também quando você ama a sua esposa. Eu tenho falado isso muito aqui, quando você trata bem o seu cônjuge, você está afetando diretamente a vida emocional dos seus filhos para melhor. Quer ver um filho crescer saudavelmente, emocionalmente, é o marido tratando bem a esposa. É a esposa tratando bem o marido. Se abraçando, beijando-se, trocando carinhos.
Os filhos estão observando, há uma harmonia, uma alegria. Isaac está observando tudo isso, como ele trata Sara, como Sara trata Abraão, como Abraão tem o seu compromisso com Deus. E aí lá na frente os nossos filhos vão ter, caminhos diferentes. Nós vamos, por que aconteceu isso? Porque em algum momento da sua história pode ser que você deslizou-se e ensinou indiretamente aos seus filhos aquilo que não deveria ser ensinado, através não das suas palavras, mas das suas ações. Nós fizemos isso. E aí nós precisamos nos preocupar com as nossas ações, com as nossas atitudes. Isaac estava atento a isso. E Isaac vai mostrar isso na sua vida. Isaac, ele vai mostrar isso na sua caminhada. Isaac vai mostrar isso na sua história. Primeiro, na obediência ao seu pai. Primeiro, o texto diz que ele vai sem sequer fazer uma resistência ao pai. Qual filho aqui, sendo levado para o matadouro, sendo colocado para ser sacrificado, não vai dar uma esperneada? Um grito. Pai, eu estou vendo aqui que a lenha está aqui. Eu estou vendo que o cutelo está aqui, mas aonde está o cordeiro? Aí Abraão vira para o seu filho Isaac e fala assim: meu filho, Deus proverá. Mas uma coisa que Abraão falou, que Isaac ficou percebendo, ele disse assim: olha, ele falou para o seu Isaac, fique aqui, porque nós subiremos e nós voltaremos. Pegou? Nós subiremos e nós voltaremos. Opa, então eu não sou sacrifício, porque papai está dizendo que nós vamos subir e nós vamos voltar. Eu estou tranquilo. Isaac está atento, porque Isaac conhece a vida de intimidade do seu pai com Deus. Mas ele era o sacrifício. Ele era o sacrifício. Mas mesmo assim, colocando ele sobre o altar para ser sacrificado, ele não questiona o seu pai. Tem filho aí que o pai fala assim: meu filho, já vai começar a pedir de novo. Não é assim? De novo você vai pedir isso, papai? Pelo amor de Deus. Poxa, eu não posso nem olhar, estou no meio do jogo aqui. E em voz alta. A turma antiga aqui sabe que quando os nossos pais, o pai hoje está pregando lá na fonte, os mais antigos aqui sabem, quando os nossos pais olhavam para a gente, já não precisava dizer uma palavra. Eu sou cristão desde pequenininho, ficava sentado lá no último banco. Antigamente as igrejas elas tinham os bancos virados assim para os jovens e para os adolescentes, viravam os bancos. E a gente quase ficava vendo o culto de lado. Hoje está até melhor. Mas era virado. Mas o nosso pai olhava, a gente já sabia o que ele estava dizendo. Sai daí, sem falar nada. Vem para frente. Fica sentado, não abre a boca, porque quando chegar, se você abrir, vai entrar no couro. Só olhando, ele falava tudo isso. Aí eu já levantava, vinha para frente, sentava no primeiro banco. Aí o pessoal falava assim, os irmãos, Natanael sentado no primeiro banco, que às vezes não percebia o olhar do meu pai, Natanael sentado no primeiro banco, tá crente mesmo. Não, é o pai. O pai olhou, e se não faz, meu Deus. Se ele tivesse aqui, ele ia rir a beça. Porque era uma olhada só. Meu filho faz isso, sim, papai. Sim, senhor. A mãe falava, meu filho, vem para cá, sim, senhora, mamãe. Me ajuda a limpar essa casa aqui. Pega lá no banheiro. Ah, mãe, logo o banheiro? Não dá para fazer isso aqui, não. Hoje os pais não querem colocar esse tipo de tarefa para os filhos, porque vai incomodá-los. Vai gerar incômodo. Não, é porque não quer ter crise do relacionamento. E aí os filhos vão crescendo torto. E aí vão pegar os filhos e vão entregar no casamento torto. Aí vai ter um casamento, dois tortos se encontrando. A palavra solteiro, irmãos, vem da palavra inteiro. Você, para entrar num relacionamento, você precisa estar inteiro.
Não é entrar pela metade nesse relacionamento, tem que entrar inteiro. Quando entra pela metade, dá problema. Porque aí você vai ter que se amadurecer lá dentro. Não é fácil. Casamento, fala, casamento é fácil. Depois que casa, você vai ver. Tem que ter resiliência. Mas eu posso dizer que é uma bênção. É vitória. Aleluia. E cada ano que passa fica melhor, igual vinho. O último vinho, né, meu amor? Cada ano que passa está ficando melhor. É isso, irmãos. Por quê? Porque precisa ter isso que aconteceu aqui com Isaac. Isaac, meu filho, deita aqui. Sim, senhor, pai. Me dá o cutelo. Sim, senhor, pai. Vou botar isso aqui nos seus olhos agora para você não ver o que vai acontecer, tá bom, meu? Sim, senhor, pai. Tá vendo, pai? Calma aí. Não, pai, ó. O que o senhor está fazendo? Aí puxava vendo assim. Calma aí, pai. O que houve? Alguns estudiosos dizem que Isaac tinha 20 anos. Outros acham que ele tinha 33 anos. Por causa da idade, exatamente da idade de Cristo, quando foi crucificado, que aqui é uma tipologia também de Cristo. E nas literaturas rabínicas, para os judeus, Isaac aqui teria 37 anos de idade. Imagine, irmão. Até essa idade, não sei qual foi a idade aqui, mas não importa se é 20, se é 33, se é 37, o filho era obediente. Filho, vamos agora vamos para o sacrifício. Aí fala, vamos para a igreja. De novo para a igreja. Na igreja não. Aí a gente vai deixando o filho em casa. Então tá bom, então fique. Não quero me aborrecer. Mas o filho vai crescendo como quer. Então, pai, a responsabilidade espiritual dentro da tua casa, foi falado isso aqui hoje, dentro do seu lar é sua, da sua esposa, é da mãe, de manter o altar aceso dentro de casa. Vai ter um momento, como foi falado aqui, que eles vão tomar as suas decisões, vão pagar as suas contas, vão sair de casa, vão viver a sua vida, vão casar, mas um legado você deixou na vida dos seus filhos. Uma história foi construída na vida dos seus filhos, que eles vão dizer assim, papai fazia desta maneira. No momento de crise, papai ia para a oração. Papai dobrava o joelho no quarto dele. Filha, vamos orar, porque papai fazia dessa forma. Vem. Aí ela dobra o joelho com seu esposo, porque ele lembra do legado que o pai deixou para ele, da história que o pai levou para ele. Você pensa que foi Isaac que escolheu a esposa para ele? Não. Quem escolheu foi Abraão. O homem confiava, honrava tanto o pai, confiava tanto no pai. Está com 40 anos de idade já. Abraão falou, acho que está na hora do meu filho casar. Se fosse hoje, 17 anos, falou, porque não dá mais, pai. Eu estou precisando já casar, viver uma nova vida, uma nova história. 17 anos, não trocou nem a fralda ainda. 18 anos de idade, não sabe do que é a vida. Então agora, ainda mais quando o pai pode dar uma condiçãozinha. Mas Abraão estava com 40 anos. Ele está dizendo assim, agora eu estou já caminhando para morrer. Meu filho precisa ter uma esposa, mas uma esposa abençoada. Então não vai ser qualquer esposa não, vai ser uma esposa no meio da minha tribo, do meu povo, que confessa o mesmo Deus, que tem uma história, glória a Deus. E Abraão então ele vai, mandar o seu mordomo Eliezer buscar uma mulher, uma esposa, uma noiva para o seu filho Isaac. Abraão vai pedir, vai fazer isso. Então nós vimos na vida de Isaac, irmãos, que ele era uma pessoa que honrava o seu pai. Hoje é dia dos pais. Talvez se fosse perguntar aos pais hoje aqui, pai, o que o senhor quer ganhar de presente, pai?
Qual é o melhor presente? Qual é o presente que o senhor gostaria de receber? Eu, como seu filho, eu tenho certeza que a maioria dos pais vai dizer assim: a obediência, a honra, o respeito. Meu filho não precisa me dar nada, né? Lógico que se chegar com um combo, isso aí mais um perfume, isso aí mais um terno, né, pastor Manuel? Um terno, isso aí mais um... né? Não tem problema nenhum. Mas o mais importante é a honra, é o respeito, é o compromisso com Deus, que você tema a Deus, meu filho, que você tema o Senhor, que você tenha uma vida de comprometimento com Deus. Isso para mim é mais importante do que qualquer... Não precisa me dar nada, vou te comprar uma camisa e tal. Não precisa, se você seguir essas minhas orientações. Esse é o desejo que todos os pais gostariam. Irmãos, uma vida dedicada de um pai é determinante para a bênção de Deus nas suas futuras gerações. Uma vida dedicada de um pai na presença do Senhor, em temer a Deus, viver uma vida de obediência a Deus é determinante para que o nome do Senhor seja glorificado lá na sua família. E para nós, pais, nós precisamos entender que nós não podemos frustrar os planos de Deus na nossa família, porque começa por nós. Nós somos os responsáveis das nossas futuras gerações. Os nossos erros, eles vão comprometer as nossas futuras gerações. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: mesmo você, muitas vezes, eu quero deixar isso aqui bem compreendido pelos irmãos, muitas vezes andando de maneira correta, agradando a Deus, temendo ao Senhor, procurando fazer tudo aquilo que agrada a Deus nas suas decisões, e os teus filhos observando isso. Pode acontecer ainda dele ser afetado em algum momento da sua vida, em uma faculdade da vida, um relacionamento da vida, em uma relação de amizades, e isso desviar tudo aquilo que foi inculcado na vida dos seus filhos. Mesmo com todos esses ensinamentos, mesmo com todo o seu testemunho de vida com Deus, isso lá na frente ainda pode acontecer. Imagine se você for aquele que deu o mau testemunho. Olha a nossa responsabilidade como pai, olha a nossa responsabilidade como mãe, e quando os nossos filhos observam isso da gente, a geração dos nossos filhos será uma geração abençoada para a glória e para a honra do nome de Jesus. E é isso que nós queremos, é isso que nós profetizamos, esse é o nosso desejo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, a multidão dos seus filhos e dos seus netos cresceram, se tornou uma multidão inumerável, porque Abraão obedeceu e procurou agradar a Deus. Os nossos filhos estão olhando os nossos passos, os nossos filhos estão olhando as nossas prioridades, os nossos filhos estão olhando a nossa conduta, os nossos filhos estão olhando o nosso testemunho. Então nós, como pai ou mãe, precisamos ter uma vida de comprometimento com Deus, porque é desta forma que eles vão observar, e por mais que eles se afastem, por alguma circunstância qualquer, eu digo isso aqui na igreja, que dependendo da aliança que você faz com alguém, ou ela te aproxima do seu objetivo, ou ela te afasta do seu objetivo. Existem alianças que você faz com pessoas que, de vez dessa pessoa te levar para o caminho do seu destino, daquilo que Deus tem para a sua vida, essas alianças com essas pessoas, elas te afastam do seu destino, daquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz que as más conversações, não sei se está no texto bíblico, ou é um provérbio? É um texto bíblico, né? Agora fiquei... As más conversações corrompem o bom costume. Ela tem um bom costume, foi ensinado bem, foi ensinado direitinho.
mas em algum momento se enturmou com alguma má conversação, que desviou a mente dos nossos filhos. Mas eles sabem que em casa tem um porto seguro. Tem alguém que tem compromisso com Deus. Tem uns pais que estão ali na presença do Senhor, que em qualquer momento de situação de insegurança eles vão saber, meus pais estão clamando por mim. Oh, glória a Deus. Os meus pais, eles me ensinaram o caminho reto, e eles vão saber voltar pelo caminho em que eles se afastaram. E é isso que eu quero profetizar aqui nesta noite. Sobre aqueles filhos que foram embora, mas que Deus vai tornar a trazer para a glória do nome de Jesus. Fique de pé na presença do Senhor. Quero profetizar isso. Nós vamos profetizar isso. Nossa família é uma família abençoada.